E aí, tá cansado de alguém que tá falando Mito. Cirão, venceu, Cirão venceu. Boulos defende, Boulos é o novo Lula. Lula? Tá cansado disso aí, quer uma voto imparcial, quer uma opinião imparcial? Então vê o vídeo aí, beleza? Rafael Cruz. Fala galera, beleza? Vamos ao objetivo e falar o que tem de diferente, que teve de diferente nesse debate de ontem, porque o que teve de igual a gente já sabe muito bem. Pessoas falando, o foco da pessoa é falar em segurança, ela fala em segurança, o foco da pessoa é falar de projetos sociais, falar de projetos sociais. Primeiro vamos falar desse formato, que formato inovador que a Rede TV teve. Eu não achei tão inovador, assim, é inovador, mas não achei tão bom assim não, sabe? Primeira coisa, eles distribuíram mal o tempo, perderam tempo repetindo regras para televisão, sendo que os candidatos já deveriam saber. E esse tempo, além dele, foi perdido também o tempo, que nossa, que inovador, vamos colocar candidato de frente a frente. Aí o candidato tinha que levantar, andar, parar no meio do palco e ficar discutindo um com o outro. E esse tempo perdido poderia ter sido gasto nas respostas das pessoas, que 45 segundos para réplica, para tréplica, sabe, é um tempo muito curto, muito pequeno, que não dá para ninguém falar nada. E aí realmente pessoas que querem detalhar mais a proposta dela acabam saindo com a imagem meio que de perdedor, comparado com pessoas que dão frases feitas, que dão tiradinhas. Então esse formato eu não achei um formato tão legal assim não. Continuando na mídia, um cara que eu achei um dos melhores ali foi o Reinaldo Azevedo, as perguntas que ele fez, porque ele pegou o Bolsonaro, pegou o Ciro Gomes e falou assim, ó, vocês dois aí, ó, vamos falar de política aí, o que vocês vão desembolar de política aí? Aí, tanto que o Bolsonaro foi lá e deu uma resposta sobre juros, como é que vai pagar os juros aí, ó, o juros está muito alto no Brasil, não? Foi lá e deu uma resposta meio genérica, não sei o que, tem que liberar, abrir mais mercado, não sei qual, uma resposta super genérica que não chegou muito a lugar nenhum. E foi o Ciro e o Alckmin também, que foi uma legal também, que ele colocou os dois lá para poder responder sobre agronegócio, tanto que o Alckmin foi lá, deu uma resposta pronta também, e dessa o Ciro também respondeu melhor. Tanto que nesse debate eu acho que, se for fazer um balanço, o Ciro foi até muito bem. Agora vamos falar dos pontos positivos, que incrivelmente, sim, eu acho que muitas vezes a gente vem aqui e critica e fala que tal ponto foi ruim, mas não fala pontos positivos que aconteceram. Por exemplo, o Alckmin teve um ponto positivo. O Alckmin teve um ponto positivo que eu achei quando ele foi falar, por exemplo, da greve dos caminhoneiros, que ele foi falar que o governo acabou fazendo um acordo para poder melhorar, para poder os caminhoneiros voltar, que no fundo está gerando 14 bilhões de dívida, e quem vai pagar são as próprias pessoas, que inclusive acaba ganhando na conta dos próprios caminhoneiros indiretamente por preços aí, por impostos, sabe? Então a crítica que ele fez na hora que ele foi falar dos caminhoneiros eu achei legal. Um outro ponto que eu achei legal foi o Álvaro Dias, quando perguntaram para ele sobre criação de empregos, geração de empregos, ele foi lá e falou, pô, a gente tem que dar uma desburocratizada e tal, e o crédito fica muito com o governo e pouco para as pessoas empreenderem. Até que é legal isso que ele falou um pouco, só que normalmente ele está voltando para aquela regra de falar de problema e não apontar solução. Porque, olha bem, ele está falando que tem esse problema, só que qual seria a solução para isso? Porque se eu simplesmente tirar o crédito que o governo absorve, passar para a iniciativa privada, e a dívida que o governo tem? Como é que ele vai rolar a dívida? Ele vai para o cerol, sabe? Então, foi legal, mais ou menos. Um outro que eu achei legal foi o Ciro falando tanto de agronegócio quanto de aposentadoria. Agronegócio, quando o Ciro falou, ele falou uma coisa muito legal, que a gente sim produz muito no agronegócio, é o motor do Brasil, só que tem muitas coisas da produção interna do Brasil que são importadas, e isso já é um custo maior. Ele falou que poderia ser otimizado e tal, e ele falou que vai falar mais sobre isso. Talvez quando ele falar mais a gente tenha algo mais claro, mas já é uma posição interessante. E da aposentadoria também, quando a pessoa perguntou para ele assim, e os privilégios, Ciro? Não seria melhor combater os privilégios de político do que a aposentadoria, dificultar e tal? Aí ele vai e fala que sim, que tem problemas aí, que inclusive ele poderia ter 3 aposentadorias, mas como é imoral ele não pegou as 3. Só que ele fala que não é só isso, tem que falar da previdência em si, do modelo dela, e quando ele vai falar mais acaba o tempo, que é o problema que eu falei do formato aí que a Rede TV adotou. Aí eu fui separar os itens aqui, um dos itens que eu separei foi as pessoas correndo de pergunta, e eu reparei que todos, assim, praticamente todos os itens que eu separei de correr de pergunta, sabe, foi de quem?
Normalmente é da Marina, foi do Meirelles. Ele correu de praticamente todas as perguntas. Olha só, perguntaram para ele sobre construção civil. Aí, ao invés dele falar da construção civil, como ela poderia crescer, ele começa a falar que ele, no governo dele, no período que ele estava como ministro, o governo cresceu. E a receita para a construção civil crescer é o crescimento do país. E a gente sabe que ele está correndo, porque ele tinha que falar especificamente da construção civil pela pergunta. Outra pergunta que ele correu, o jornalista perguntou: a gente sabe que você, Meirelles, ficou muito tempo aí no governo. Quais práticas ruins aí do governo você não adotaria na sua gestão aí do Brasil? Ele vai lá e começa a falar assim: não, nós tivemos várias administrações boas, várias experiências boas, vão aplicar tudo no governo. Mas não fala o que ele não vai aplicar, porque quando ele fala o que não vai aplicar, ele está criticando a situação, ele está criticando o governo atual. E ele é o candidato do governo atual, por isso que ele não quer criticar isso, sabe? Outra coisa que ele fala também quando fala de combate à corrupção, fala com ele assim: ô Meirelles, o que você pensa em fazer para combater a corrupção? Aí ele começa a falar assim: não, eu sou um candidato ficha limpa, não tem nenhuma acusação de corrupção contra mim, nem investigação, porque eu não tenho indícios. Mas estão perguntando, Meirelles, o que você vai fazer para combater a corrupção dos outros, não a sua, sabe? Ele está correndo também, porque dependendo do que ele falar, ele vai criticar o governo atual, que é a referência dele para ele se promover. Então ele corre disso, e o último cara que não é ele, incrivelmente, que ele correu disso, é o Bolsonaro. Porque na verdade nem só o Bolsonaro. Bolsonaro pergunta para a Marina assim: ó Marina, o que você acha do porte de arma, da posse de armas para as pessoas terem uma arma em casa? A Marina responde para ele, desvia do trem e fala para ele de mulher ganhar menos do que homem. Aí você fica: pô, peraí, mulher ganhar menos do que homem? Não tô entendendo isso não. O que tem a ver com a pergunta? E aí ele vai e responde de aborto e drogas. What? Peraí, a pergunta inicial não era posse de armas? Olha onde que vai acabar o negócio. Começa em armas, posse de armas, aí vai para mulher ganhar menos e termina em aborto e drogas? Parece que são 5 perguntas em uma, não achei relação com isso. Aí eu separei aqui as informações, números, dados absurdos que o nego falou aí, que eu vi que ele tem. Eu pensei: poxa, que é isso, hein? Vamos começar. Primeira coisa, o Ciro, ele falou que nasce por ano no Brasil, no debate anterior, 2 milhões de bebês. Aí, nesse debate agora, ele falou que são 3 milhões de bebês. Eu fico pensando: opa, peraí, quantos milhões de bebês que nascem? Se ele for aumentando 1 milhão a cada debate, até o final dos debates, ele falou que tem 22 compromissos agendados aí para televisão, vai estar nascendo 22 milhões de bebês, 22 milhões de bebês por ano aqui no Brasil? Olha, que número que é esse? Que tá só aumentando. Outro número que eu achei sinistraço: Alckmin, no calor da emoção, foi lá e prometeu que vai acabar com o déficit em 2 anos. Que 139 bi que estava subindo para mais de 150, ele vai virar para 2 anos? Oh, esse cara é um bichão mesmo, hein? Outra coisa, Meirelles falou que vai criar: eu vou criar no meu governo, na minha administração, criamos 10 milhões de empregos em 8 anos. Mas nesses 4 anos agora eu vou criar 10 milhões de emprego. Quer emprego? Chama o Meirelles. Pelo amor de Deus. Olha só, ele falou que vai criar 10 milhões de empregos em 4 anos. 10 milhões de empregos em 4 anos. Esse cara é o bichão mesmo, hein? Outra coisa, vamos lá. O Álvaro Dias, ele foi e falou o seguinte: o Brasil gasta esse negócio, esse negócio de que não tem dinheiro para educação no Brasil é mentira. Porque o Brasil gasta mais com a educação do que os Estados Unidos. Na verdade, a gente gasta muito dinheiro, só que gasta mal. No Brasil gasta 6% do PIB. Nos Estados Unidos gastam 4,5%. Gasta mais dinheiro que mais gasta mal. Aquele coringa. Olha só, peraí. No Brasil gasta 6% do PIB. Nos Estados Unidos gasta 4,5%. Então no Brasil gasta mais. Então o que interessa é só o percentual. Olha só, o PIB dos Estados Unidos, 18,5 trilhões de dólares. Do PIB do Brasil, 1,7 trilhões de dólares. Peraí, o que vale mais? 4,5% de 17 trilhões? 18 trilhões? Ou 6% de 1,7 trilhão?
Sabe? Qual que vale mais? Eu acho que vale, os Estados Unidos está gastando um pouquinho mais que o Brasil, né? Um outro ponto, a Marina falou que quer revogar o foro privilegiado. Não, aqui não vai ter mais isso não, o foro privilegiado não vai ter mais não. De novo eu lembrei lá do outro debate, quando o Boulos falou que ia acabar com o auxílio moradia do Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer com isso? Que são informações que o executivo está querendo legislar? É isso, sabe? Esses caras podem propor e tal, mas eles não conseguem acabar com isso sozinho. Mariana não consegue acabar com o foro privilegiado sozinha e o Boulos não consegue acabar com o auxílio moradia sozinho. Isso é mentira que eles estão falando. E outra coisa, o Meirelles, quando está falando para ele de previdência, déficit, não sei o que, ele chega e fala que ele quer mais empregos. Ah, eu quero mais empregos aqui para... Velho, como assim ele quer mais empregos? Sabe? Parece que ele está querendo manter o formato atual sem reforma, aumentar os empregos para sustentar a pirâmide que existe hoje. Olha que loucura. No mínimo, isso aí eu acho que todos os candidatos estão defendendo capitalização. E ele vai e der essa ideia, eu quero mais emprego. Sabe? Muito fraco. Aí um outro ponto que eu separei que muita gente está falando aí, até pessoas que são a favor do teto de gastos presidenciáveis, e eles estão falando, meio que estão esquecendo de que, assim, tem um teto de gasto aí. Por exemplo, a Marina falou que ela vai fazer 1,5 milhão de casas populares, casas com captação de energia solar, vai investir em startups, mas ela não fala de onde que vai vir essa grana. E aí, de onde vai vir isso, hein? Nem onde vai vir isso? Porque eu não sei não, hein? Eu acho que o teto de gasto pode dar uma barradinha de você, viu, Marina? Se você não falar que você vai querer revogar o teto de gasto, vai dar problema. Outra coisa, Bolsonaro chega lá e pergunta para ele a proposta para a educação, escolas militares. Mas você não é a favor do teto de gasto? Como que você vai implantar um sistema de escola militar que gasta mais? Como? Sem mexer com gasto. Vai tirar da saúde, vai tirar da segurança, vai tirar de onde? Sabe? Outra coisa, Alckmin, ele diz que apoia o teto, mas o teto é desnecessário, porque ele gastou e investiu mais em São Paulo com a educação e não sei o que. Ela fica pensando, peraí, ele apoia o teto é desnecessário, mas ele investiu em... Quando você pergunta para ele aumentou o investimento. O problema não é o teto, o problema é que tem que ter investimento, mas o teto corta investimento, sabe? Ele deu uma volta total. Talvez esse item podia estar nas perguntas que não foram respondidas, porque realmente ele não respondeu, ele deu uma volta e não respondeu. Outra coisa, nessa parte mesmo, o Alckmin vai lá e fala assim, ó: eu vou priorizar saúde, educação, segurança, infraestrutura. Mentira! Eu fui pensando, peraí, mas não são esses itens que estão no teto? Se você tem os itens que estão no teto e o gasto tem que ser balanceado, e aí você pode tirar de um e colocar no outro, você tem que escolher um desses para priorizar. Não falar que vai priorizar os 4, sabe? Ele tinha que falar, não, eu vou priorizar a educação em detrimento da saúde, eu vou priorizar a infraestrutura em detrimento da segurança. Não dá para ele falar que vai priorizar os 4, sendo que tem os gastos iguais para os 4, e se ele dividir igualzinho, nenhum vai estar priorizado, sabe? Não tem sentido se ele está apoiando o teto de gastos. Aí outra coisa que acontece muito é o Boulos. O Boulos, ele é o candidato que defende o Lula, né? É o candidato que está apoiando o Lula. Tem um Haddad lá, mas ele é o candidato que está apoiando o Lula. Aí toda hora ele está descendo o pau no Lula. Toda hora ele está xingando o Lula. Olha só as coisas que ele falou. Ele falou que é contra o toma lá da cá. Mas quem mais do que Lula e Dilma fizeram troca de favores para conseguir apoio, dando ministério, apoiando as pessoas, dando ajudinha para as pessoas. Vem cá, gente, que ministériozinho para vocês aqui. Ele falou, Boulos, que tem há 30 anos que a gente combate, como é que ele falou? 30 anos de combate no tiro, porrada e bomba, a violência, o tráfico de drogas e não sei o que. Eu fiquei pensando, peraí, Boulos, 30 anos inclui o governo do PT, né? E aí, como é que fica? Como é que fica isso? Tá xingando o PT também? Outra coisa que ele falou, que ele é contra a Bolsa Empresário, que a Dilma fez muito. Então ele é contra o que a Dilma fez? Sabe? Ele ainda falou que ele combateu o tráfico com força. Fiquei pensando, mas não é o próprio pessoal também que apoia a legalizar as drogas? E aí, como é que fica isso? Mas aí você vê que ele tá falando que o Lula é absurdo, o Lula tá preso, mas ele tá descendo a lenha no governo do PT, coisa estranha, hein? Daí, outra coisa que aconteceu muito é que eles tentaram colocar rótulos nas pessoas. Sabe como foram os rótulos? Olha só,
Bolsonaro vence no grito. Meirelles, Marina e Boulos ficaram falando direto disso, que ele só tenta vencer as discussões no grito, não é assim que vence. Boulos invasou. Bolsonaro e Meirelles desceram além já no Boulos. Boulos, eu sou trabalhador, eu não sou candidato dos banqueiros, e você é invasor de casas. Então o Boulos é um invasor. O Bolsonaro tentou colocar na Marina o rótulo de aborteira e maconheira, e meio que ele chamou o Daciolo. Chega aí, Daciolo, vamos fazer uma parceriazinha aqui, para poder descer o pau e falar que a Marina é aborteira, e meio que foi falando tanto, e ela acabou que nem conseguiu se defender disso. Então meio que ficou isso mesmo. E eu vi até pessoas aí que são crentes estão falando, nossa, a mulher é crente, defende aborto, como que vai votar nela? Então já tem esse ponto também. Uma outra coisa que falaram muito, indiretamente, que o Bolsonaro é imoral. Ciro Gomes foi lá e falou que não recebeu 3 aposentadorias que poderia receber porque era imoral. O Álvaro Dias falou que não recebeu o auxílio moradia, e nem aposentadorias como governador porque era imoral. No fundo eles estão dando cutucadinha indireta no Bolsonaro, porque Bolsonaro fica falando aí que recebeu o auxílio moradia que ele recebeu tendo um apartamento lá perto lá de Brasília, não pode até ser imoral, mas não é ilegal. Então você não é o candidato que defende aí a moral e tal, que os conservadores priorizam a moral do que a economia, e agora você está fazendo o contrário? Meio estranho isso, né? O Meirelles também tentou colocar no Bolsonaro o rótulo lá de nossa, você não leu o próprio projeto, que eu achei que outras pessoas deviam tentar colocar esse rótulo também, porque Bolsonaro vacilou nesse ponto mesmo. E para finalizar, eu vi de novo as parcerias voltando aí. Ciro e Marina lá na questão de indígenas, demarcação de terras, que é uma coisa estranha. Bolsonaro e Daciolo em várias coisas, inclusive em tentar colocar a Marina como a aborteira e não sei o que, e maconheira, não sei o que lá. E inclusive foi tanto isso que teve uma hora que chamaram o Bolsonaro e falou que ele seja jornalista. Bolsonaro, você tem Marina, Boulos ou Daciolo para poder perguntar? Quem que você quer perguntar? Ele falou assim, Marina. Aí a jornalista, Daciolo, pode vir. Olha só, tá tão normal essa duplinha dos dois, que a jornalista já deduziu que ele ia chamar o Daciolo para poder responder a pergunta. E assim, eu achei o debate bom, deu para você conhecer mais um pouco de cada candidato, mas no geral, assim, a gente vê que tá muito superficial ainda, tem que ter mais conteúdo, e provavelmente na televisão e em debates não vai dar pra ver isso não. Geraldo Alckmin vai ter um tempão aí de propaganda, mas só ele mesmo, e pra falar mais do mesmo, igual ele tá fazendo nesses debates aí. Beleza? Valeu, pessoal. Comenta o que você achou aí. Obrigado e até a próxima.